a respeito da herança de um famoso, né? Que os filhos estavam brigando de um lado, a viúva estava brigando do outro, a viúva queria que os filhos ficassem só com a propriedade intelectual, né? Dos personagens, das séries, dos filmes que esse famoso produziu, enquanto os filhos falavam, não tem nada a ver com isso, né? A ex ficar com a viúva, né? Ficar só com os bens materiais dos filhos com a propriedade intelectual. O que acontece? Um novo desdobramento nesse caso, né, do testamento de Chico Anísio, tá expondo ali alguns bens de luxo e uma dívida exorbitante, tá certo? Ele que nos deixou em 2012, há quase 10 anos aí, deixou diversos bens no testamento, mas também deixou uma dívida milionária e que cresce a cada dia por conta dos juros, tá? Ele listou ali nesse testamento imóveis, carros de luxo, roteiros e arquivos pessoais como herança. Tudo isso passaria dos 4 milhões de reais. Um valor que é relativamente baixo pela pessoa que a gente está falando, né, Ítalo? Que é o Chico Anísio. Sim. Só que os débitos de imposto de renda, aluguéis, dívidas, juros que não foram pagos estão girando aí em torno de 3,9 milhões de reais. Ou seja, basicamente toda a fortuna, né? Tudo que teria sido deixado pode ser perdido por conta dessa dívida milionária que está crescendo a cada dia. E olha só, o Domingo Espetacular da Record TV teve acesso a algumas informações a respeito desse testamento, tá? E que os bens do Chico Anísio, eles teriam sido divididos da seguinte forma: livros que ainda não foram lançados entre os filhos Bruno Mazeu e Ricardo de Paula, os roteiros de rádio e CDs ficariam com o Niso Neto, que pretende usar a herança como arquivo para a produção da biografia do pai, e ele teria deixado ainda 3 salas comerciais e 6 carros, além de um apartamento luxuoso na Barra da Tijuca, na zona leste do Rio de Janeiro. A maior parte da dívida acumulada seria justamente desses imóveis, né, que correm o risco de serem penhorados caso não exista uma quitação, caso eles não paguem essa dívida para a justiça. E no testamento, o Chico está sendo alvo, né, o testamento do Chico, na verdade, está sendo alvo de um imbróglio judicial que envolve os filhos e a Malga de Paula, que é viúva dele, né? Esse documento chegou a ser anulado porque nele ele teria deserdado o lug de Paula, que é considerado ilegal, né, pela lei. Não pode existir isso, não tem como deserdar alguém pelo testamento. E nisso, 50% dos bens devem ser deixados obrigatoriamente para os herdeiros legítimos e o restante distribuído conforme foi a vontade do Chico Anísio. Então, se ele tinha ali 1 milhão que fosse, meio milhão tem que ser distribuído por todos os herdeiros legítimos, todos os filhos que são reconhecidos ali. Por isso até que em casos de testamento surgem, né, brigas com relação a filhos novos, filhos, né, que aparecem por conta disso, que tem esse direito a 50%, e os outros 50% é dividido conforme o testamento. Então, se ele quis que no testamento a outra metade ficasse para uma pessoa, esse valor vai ser direcionado para uma pessoa, mas não tem como deserdar, né? Ele pode tirar do testamento, mas segundo a lei, os filhos recebem 50%. Inclusive, Daniel, o que você falou me pegou muito, né? Porque assim, o Chico Anísio, gente, vamos lá. Quem é o Chico Anísio? Simplesmente um dos entertainers brasileiros de maior renome da história. É verdade. E eu não tô falando só comediante. Quando eu falo entertainer, é porque o cara escreve, o cara, ele fez vários personagens, né? Ele criou muito do que a Globo exibiu. Muitos, não somente personagens, mas programas, formatos, né? Ele inventou muito do que existe no humor brasileiro até hoje. Ele criou da cabeça dele. Por que 4 milhões é pouco, Ítalo? Poxa, tu tá tirando aí da tua cabeça que 4 milhões é pouco dinheiro? Para o tamanho do Chico Anísio, é pouquíssimo dinheiro. O cara que é conhecido como o mestre do humor brasileiro, ter só realmente 4 milhões de reais e 3,9 milhões ser de dívidas, realmente é um negócio fora de qualquer realidade. Vamos lá, né? Poxa, dá pra citar pelo menos aí uns 10 programas que ele criou, ajudou. Fora os personagens, né? Personagens que passam de 100, né? Então, assim,
que acontece? O filho dele, o Niso Neto, declarou em entrevista recente que Chico Anísio não deixou bens porque foi roubado. De acordo com o filho do humorista, ele não... o Chico Anísio não ter deixado nada de material é muito estranho. Ele falou o seguinte: Chico, o meu pai, foi muito roubado, com toda certeza. Ele não conferia nada, não via nada, confiava em todo mundo. Era um péssimo homem para negócio. Ele tinha o seu próprio programa, ganhava muito dinheiro com o teatro e todos eram sempre lotados. Um cara não deixar nada é muito estranho. Já Malga de Paula e Tom Cavalcante afirmaram que Chico Anísio se endividou com a criação e aposta de cavalos. De acordo com a viúva, as contas mensais para manter os animais de raça somavam mais de 600 mil reais, fora as despesas rotineiras para manter o custo de vida elevado que eles estavam acostumados. Então, assim, 600 mil reais mensais para manter aí, né, os cavalos, os animais de raça. E o que aconteceram com esses cavalos, né? Porque, assim, a gente sempre fala aqui que tudo tá ligado a alguma coisa, né? O follow the money, siga o dinheiro. Para onde que esse dinheiro foi? Ah, mas era aposta. Ah, mas ele tinha cavalos. Tá bom. Ou ele gastou tudo com aposta, ou ele tinha cavalos. Se ele tinha esses cavalos, por que os animais não estão também sim, arrolados nesse processo, né? Então tá faltando alguma coisa. Essa conta não bate, alguma coisa tá faltando. Agora, o que o Niso Neto, próprio filho do Chico Anísio, falou sobre ele não ser um cara que tava ali em cima do próprio dinheiro, né? Confiava demais nas pessoas, é algo que abre aí um leque, né? De informações que a gente realmente fica se questionando. Como que um cara que teve praticamente 60 anos de carreira na televisão, começou ali nos anos 60 na televisão, faleceu em 2012, ainda no ar, ainda no auge, né? Não parou de trabalhar. Como que desse tempo todo só restaram aí dívidas, carros, né? 3, 4 carros e um apartamento que está para ser penhorado, né? Sem contar a dívida em Receita Federal. Então é muito esquisito tudo isso envolvendo o Chico Anísio, mas é aquilo, né? Passaram-se 11 anos desde a morte dele, ele faleceu em 2012, a gente está em 2023, né? Então é uma situação bem complicada, porque eu acredito que não tem muito mais o que se fazer, né? Porque se vai chegar ao ponto do prédio, do apartamento de luxo ser penhorado, se tem essa briga judicial porque ele tirou aí os bens do filho, né? Deserdou o filho, digamos assim, vai se arrastar cada vez mais, e na hora ali de finalmente entregar esse espólio não vai ter restado nada por conta dessas dívidas que estão se acumulando com o passar do tempo. É verdade, é aquilo que você falou e eu ressalto aqui, né? Onde que estão esses bens? Onde que tá essa fortuna? Os animais, poxa, se ele gastava R$500 mil, 600 na verdade, R$1.000 por mês para cuidar desses cavalos, onde que estão esses animais? Não tinha um veterinário, não tem uma pessoa próxima que possa dizer, olha, esses animais foram arrendados, esses animais foram vendidos, esses animais foram furtados, eles morreram de quê? Como? Todos de uma vez? São coisas que não tem explicação, assim, são 10 anos, mas poxa, os animais não iam desaparecer assim do nada, né? É aquilo, os bens dele, né? Os imóveis podem ser penhorados, afinal, são anos e anos de dívidas, mas tem uma coisa que é curiosa também, então, nesse caso, é que a viúva do Chico Anísio, ela era a grande responsável pelo espólio, ou seja, por cuidar das coisas, por cuidar dos imóveis, por cuidar dos bens. E ela não viu que esses impostos não estavam sendo pagos? Porque se ela não viu, aí ela tem que responder, inclusive isso está acontecendo, né, pela má gestão dos bens do Chico Anísio. E outra, e os filhos, durante esses mais de 10 anos, nunca se preocuparam também em saber como que as coisas estão indo, como as coisas estão acontecendo? Tipo, olha, tem ali o lugar tal, a casa tal, o apartamento tal, o imposto tá em dia? Não tá? Para poder recolher isso e levar para um juiz, falar, olha, juiz, a pessoa que é responsável por gerenciar esses bens aqui não tá fazendo da forma que deveria. Precisamos tomar uma atitude. Poxa, tá faltando um pouquinho aí também de entender. E é isso que você falou e eu reforço aqui, a gente tem que
É necessário fazer, né? A gente não, porque a gente é muita gente. Mas é necessário fazer um rastreio desse dinheiro e saber aonde tá. Porque, poxa, uma pessoa do patamar do Chico Anísio falar que só tem 4 milhões de reais, isso é estranho. Ok, que tudo bem, né? Às vezes ele quis gastar tudo em vida, não tem problema, tá tudo certo. Ele que ganhou também, né? Os filhos que lutem aí são talentosos, a grande maioria é do meio também, né? Então, tudo bem, cada um vai atrás do seu. Mas ainda essa história tá mal contada. Por que os filhos ficariam só com as propriedades intelectuais? Por que só a viúva ficaria com os imóveis, as casas? Por quê? Não é muito estranho isso? No entanto que esse testamento ele chegou a ser anulado pela justiça, não tinha um advogado que pudesse acompanhar ali, né, a família, ou o próprio Chico na hora em que esse testamento foi redigido. É muito estranho, são informações desencontradas, são 10 anos que separam, né, essas bombas da época em que ele faleceu. Então é um motivo que às vezes faz a família ter que reviver essa perda, né, que chocou o país. Infelizmente, ninguém queria noticiar a morte do Chico Anísio, ninguém quer noticiar a morte, na verdade, né? É muito triste, uma pessoa que mudou muito a TV brasileira, que trouxe programas novos, que trouxe ideias novas, e a gente não pode deixar também que sapateiem em cima da memória do Chico Anísio, como infelizmente a gente vê acontecendo com vários grandes nomes do nosso país, né? Tá aí um dos maiores exemplos que eu sempre cito aqui, que é o Gugu, que sapateiam na memória do Gugu, né? E assim, é triste, é uma história triste. A gente vai continuar acompanhando o que tá acontecendo para trazer todos os detalhes para vocês aqui no nosso Papo de TV. Agora, espero também que a justiça aproveite para entender melhor, né? Parar de se debruçar